Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso sobre a reunião mediúnica, a de número 7, cujo tema é a equipe espiritual, parte 2, equipes e aparelhos. Nós, relembrando aqui da última aula, falamos sobre essas etapas do trabalho espiritual extraídas da apostila da FEB. E hoje daremos continuidade a falar sobre assistência aos espíritos necessitados e entraremos um pouco na assistência ao grupo mediúnico, tema principal da próxima aula. Na última aula, nós falamos sobre assistência aos espíritos necessitados, sobre resgates em regiões até do umbral e trevosas, com espíritos que não são muito evoluídos, não são benfeitores, são espíritos que, inclusive, em muitos deles vieram daquelas regiões e num trabalho de reforma pessoal, de aprimoramento pessoal, são treinados, capacitados para fazerem parte da equipe de resgate. Então, possuem o mesmo nível vibratório, as mesmas energias daqueles com quem que eles vão resgatar. Hoje falaremos sobre um outro tipo de trabalho, tudo ligado a esta didática, divisão, organização da equipe espiritual. Falaremos sobre alguns outros trabalhadores especializados de algumas outras equipes, né, que compõem a equipe espiritual. Começando por esse trabalho que é comum nos grupos mediúnicos em relação a pedidos, irradiação, preces por quem está doente ou por quem está obsediado. Isso é muito comum nos grupos mediúnicos. As pessoas trabalham, colocam o nome no caderno, ou nome no papel, ou apenas falam o nome durante a reunião e o caso, né? E então, como se processa isso? Coloca o nome no caderno, coloca o nome no papel. O que é melhor para a espiritualidade? A espiritualidade, ela independe disso. Às vezes você traz um nome na cabeça para a reunião e esquece de colocar, e a sua mentalização, muitas vezes já é de conhecimento da equipe espiritual, que foi para eles levada por seu mentor ou outro espírito amigo que te acompanha, e as providências já começaram a ser tomadas antes de você chegar na reunião. Então, a equipe espiritual tem como resolver. Uma outra questão uma dúvida que gera é, mas eu sei o nome e não sei o endereço. A equipe espiritual resolve, né? Por processos ligados ao chamado endereço vibratório do espírito. Nós explicaremos isso de maneira melhor numa aula específica sobre o trabalho de radiação nos grupos mediúnicos. Espero ainda colocar nesse nosso curso aqui. Bem, a primeira coisa a saber é isto. Na irradiação, seja para doença, seja para obsessão, o maior trabalho compete aos espíritos especializados da equipe espiritual. Os médiuns apenas concentram-se firmemente na mentalização do paciente, a fim de que os seus fluidos vitais possam servir de medicamento nas mãos de espíritos curadores. Trocando em miúdos, não adianta você irradiar, que o fulano está no hospital, vamos mentalizar isso, vamos mentalizar aquilo. Não é isso que está escrito aí, né? Você só apenas pode facilitar a doação, vamos mentalizar como se estivéssemos dando passe, que aí você mentaliza a doação energética, né? Aos nossos fluidos serão acrescidos outros fluidos pela equipe espiritual, fluidos da natureza e outros, para que a medicação a ser ministrada seja mais efetiva e é possível, porque nós veremos aqui que a ficha da pessoa, o estado da pessoa é analisado e verificar-se na hora o que ele precisa naquele instante. E depois o tratamento continua. No caso de obsessor, a mesma coisa, né? A gente ora, faz o pedido e deixa a equipe espiritual trabalhar. Nós não sabemos o que e como eles fazem. Mas tem sempre uma dúvida, né? Que reforçando um pouco o que eu falei anteriormente. Como é possível atender um encarnado, doente, ou espírito, né, situado a quilômetros, né? Eu queria pedir por
um parente que desencarnou, eu acho que ele não saiu da casa, tal, coisa assim. É isso que significa aí um espírito situado a quilômetros. E dentro daquilo que eu falei anteriormente, ó, no seu endereço, como é que vale a pena, vai dar certo eu pedir? Então vejam só o que nos diz André Luiz. Sabe-se que em casos isolados pode um ou mais espíritos, um ou mais, né? Na realidade vai uma equipe. Por que vai uma equipe? Para quem teve a oportunidade de passar por essa experiência, quando você faz esses pedidos de doentes ou obsediados, sai uma equipe, né, durante um trabalho, às vezes até antes, porque você já coloca antes de começar a reunião, né, os nomes das pessoas no caderno e eles já saem em trabalho. Então é uma equipe mista, né? Vão médicos, enfermeiros, magnetizadores, vai a equipe de segurança, né? Para atender não apenas um espírito doente, mas também obsessores, porque em muitos casos de pessoas doentes tem obsessores atuando. Tem casos em que esses obsessores têm que ser trazidos para a reunião mediúnica, e em muitos outros casos não. Nós vamos comentar sobre isso. Então, sabe-se então, né, que vários espíritos, ou até mesmo um, vão até o local, como está escrito aí, no mesmo instante, e indica o que o espírito tem, o encarnado, né, está passando, dá informes sobre suas enfermidades, continuando a ler aí, fazendo inclusive que a imagem perispiritual do doente, por ele captada por esse espírito que está lá, já está no local, se projete junto ao benfeitor responsável na reunião mediúnica, que nós vimos que tem vários benfeitores. Tem um que fica responsável por esse tipo de trabalho. Essa imagem apresentará com todas as minúcias o estado orgânico ou psíquico da pessoa que está sendo feito o pedido, né? Suas anomalias físicas, os problemas morais, etc. Então, faça um trabalho prévio ali na hora, a ser aprofundado posteriormente. Por quê? Talvez ali na hora, com a ajuda dos encarnados do grupo que estão doando energias, se faça alguma coisa e também até com um caso de obsessão pode ser feito alguma coisa, levar o espírito para a reunião. Então, mas não é sempre que pode se levar um espírito para a reunião, nós veremos também. Aí ele continua a nos dizer: mobilizamos meios de atender à distância. Para isso, trabalhadores das nossas linhas de atividade são distribuídos por diversas regiões, onde captam as imagens de acordo com os pedidos que nos são endereçados. Então vejo que há uma teia, vamos chamar assim, uma logística espiritual já consolidada no mundo espiritual, né, para esses socorros. E cada grupo mediúnico numa casa espírita tem equipes nesse sentido. Continuando aqui. Muitas vezes, desculpe, é imprescindível analisar certos casos que nos são apresentados de modo detalhado, né, como está escrito aí, analisando o perispírito. E aí verifica-se também que está envolvido em problemas de ordem moral, a pessoa está abatido, desanimado, ou atravessando certas fases de provações. E ele termina aí dizendo: é muito frequente colocar-se o nome de uma pessoa que não está afetada de qualquer doença orgânica. E no mesmo instante, o médium que está fazendo o pedido de oração, né, acreditar nisso e dizer: buscaremos cooperar em seu favor com os nossos recursos espirituais, através de passes, e Jesus nos abençoe. Bem, então é feito o que a espiritualidade, por isso que está escrito aí novamente na arte ao lado, na irradiação, o maior trabalho compete aos espíritos especializados. Nós fazemos os nossos pedidos, não temos a real noção do que está acontecendo e deixemos a equipe espiritual trabalhar e que neles tenhamos fé. Muitas vezes não vem a resposta na hora, a gente é imediatista, né? Ah, será que
tem um obsessor? Será que a pessoa vai ficar boa? E aguarda uma resposta da equipe espiritual. Mas a equipe espiritual, muitas vezes, analisa que não é o momento de dar uma resposta, ou às vezes, se é o momento, deixa uma intuição no médico, né? Uma inspiração no médium, que está em determinado médium da reunião, para ele nos deixar uma mensagem, tipo, olha, a equipe espiritual foi lá, fizeram um trabalho de socorro, né? É a mínima informação. Ele mostra que foi atendido o pedido. E nós devemos continuar a fazer os pedidos, mas de uma forma também mais efetiva. Ainda falaremos sobre isso, como dissemos anteriormente. Agora nós vamos falar sobre uma outra parte, outra atividade, recursos que a equipe espiritual dispõe, que são aparelhos relatados em obras de André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Alguns, né? Há inúmeros aparelhos que são utilizados na reunião mediúnica ou em benefício do trabalho, ou até dos médiums mesmo. Alguns nós veremos aqui, alguns que estão citados nas obras que eu me referi anteriormente. Então, passando aqui a nosso slide, em uma reunião mediúnica, a equipe espiritual faz uso de uma série de recursos para auxiliar o intercâmbio mediúnico e beneficiar encarnados e desencarnados. Alguns recursos são usuais, né? São comuns, e outros ocasionais, vez ou outra que são utilizados, conforme o tipo de atendimento a ser realizado. Então, aqui estão citados os exemplos que nós veremos a seguir: amplificador de voz, aparelho magnético de contato mediúnico, aparelho para emissão de recepção de mensagens, o pavilhão ou gabinete assistencial, o psicoscópio e o condensador ectoplasmático e o aparelho de comunicação com os encarnados. A arte gráfica aí, o óculos é só uma ilustração, porque nós não temos como sequer desenhar esses aparelhos. Então, o psicoscópico, primeiramente lembrado por André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 2, como está aí citado, é um pequeno e delicado aparelho que consegue visualizar e analisar as irradiações físicas e psíquicas dos encarnados, estejam eles sozinhos ou em grupo. Quando o tempo para a realização de exames mais detalhados é escasso, os benfeitores espirituais utilizam esse equipamento, usando recursos similares aos nossos aparelhos de tomografia. Era o equivalente, você só tem essa maneira de comparar com um tomógrafo. Tamanho é o grau de descrição que esse aparelho permite. Os espíritos elevados possuem esses recursos de, com sua visão espiritual, nos analisarem como se tivesse um tomógrafo com eles. Mas não precisa nem ter o aparelho. Mas, como está descrito aí, quando o tempo para a realização dos exames é escasso. Então, esses raios mensuram as energias dos encarnados, podendo inclusive serem fotografados no momento do exame para compor um arquivo de fichas sobre o grupo e seus integrantes. Então veja só o que nos fala André Luiz no livro Nos Domínios da Mediunidade, sobre as possibilidades deste aparelho. Facilita exames e estudos, sem o impositivo de acurada concentração mental por parte dos espíritos. Na Terra, um minúsculo objeto não pesaria senão alguns gramas, bem minúsculo que é. É constituído por óculos de estudo com recursos disponíveis para microfotografia. Destina-se, número 2, à auscultação da alma, né, do espírito encarnado, com o poder de definir-lhe as vibrações e com capacidade para efetuar diversas observações em torno da matéria, do encarnado, da sala, etc. Item 3. Podemos classificar sem dificuldade as perspectivas desse ou daquele agrupamento, isso é na fala de André Luiz, de serviços psíquicos que aparecem no mundo. Analisando a psicoscopia de uma personalidade ou de uma equipe de trabalhadores, é possível anotar-lhes as possibilidades e categorizar-lhes a situação.
Ou seja, com esse aparelho, eles traçam um perfil de um grupo mediúnico. O que que o grupo mediúnico é capaz de fazer, como ele está constituído moralmente, intelectualmente, e daí se estima as potencialidades do grupo para associar os tipos de espíritos que irão se comunicar no grupo, né? É lógico que isso é progressivo, espera-se que os médiuns façam sua parte de autoevangelização e o trabalho ganhe um progresso com o tempo. Quarto item. Segundo as radiações que projetam, planejamos a obra que podem realizar no tempo, foi o que eu disse. Com muito mais facilidade, identificamos os valores da individualidade humana pelos raios que esse aparelho emite, tipo a moralidade do médium, o sentimento, a educação e o caráter são claramente perceptíveis através de ligeira inspeção. Não há como escondermos nada deles. Podemos até omitir de nós, não queremos pensar, mas a espiritualidade, inclusive com um recurso tecnológico desse, mede tudo isso. Então vamos ver aqui o que André Luiz fala nesse capítulo, né, do livro Nos Domínios da Mediunidade, analisando um grupo mediúnico com psicoscópio. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura, a que se reduzira a mesa, uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos, salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Eram 10 médiuns. Desse colar de focos dourados alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que de momento não pude identificar, de vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, visivelmente unidos entre si à maneira de 10 pequeninos sóis irmanados uns aos outros. Era a irradiação que cada integrante emitia por estar em prece ou em concentração mental. Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fungentes e móveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Sobre essas coroas que se particularizam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que, tocando as cabeças ali hermanadas, pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas, que se acendiam e apagavam, em miríades de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momentos ao redor dos cérebros em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem. Vejam aí tudo que a gente vem falando até agora sobre o preparo e sobre a seriedade do trabalho mediúnico nesse intercâmbio com o mundo espiritual. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física que se revelarem tão afins, na onda brilhante em que se reuniam, perguntei entusiástico: Aulus, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados na revelação divina? Porque ele ficou extasiado ao ver tanta luminosidade ao redor, provocada por cada integrante do grupo mediúnico. E Aulus vai dizer o seguinte: não, achamos muito longe de semelhantes apóstolos. Vemo-nos aqui na companhia de 4 irmãos, irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Naturalmente, são pessoas comuns. Comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto comum de outras criaturas do ramerrão carnal. No entanto, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa, a expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuram disciplinar-se, exercitam a renúncia, cultivam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, adquiriram elevado teor de radiação mental. Vejam só, né, o trabalho conduzido por pessoas comuns, a que nível chega ao serem examinados pela espiritualidade. Um outro aparelho que é utilizado pela equipe espiritual é o chamado condensador ectoplasmático, ou a tela ectoplasmática, bastante conhecida nos trabalhos mediúnicos, durante os diálogos com os espíritos.
Esse termo arquitetos espirituais é utilizado em um determinado livro citado aí pelo outro Dimensões Espirituais, aqui nos serve de base. Então, os arquitetos espirituais têm a seu encargo a tarefa complexa de criar os quadros fluídicos indispensáveis ao tratamento ou esclarecimento das entidades comunicantes. Ele é elaborado com uma tela de gaze tenuíssima de 1 metro quadrado aproximadamente. Então, esses painéis não são criados por acaso, mas obedecem a uma programação e pesquisa sobre o passado dos que precisem desse recurso, tudo feito antecipadamente. Captam imagens da mente de encarnados e desencarnados. Tais painéis fluídicos são tão perfeitos que possuem vida momentânea, com movimentos, cor, como se fossem uma tela de cinema, na qual as pessoas que surgem são ligadas ao manifestante, ou ele mesmo se vê vivendo cenas importantes de sua existência de espírito imortal. Vamos comentar um pouco. Então, esse é um recurso que é utilizado pelos dialogadores, inspirados pela equipe espiritual. Não pode sair da fantasia da mente do dialogador, porque se ele não tiver concentrado, ele vai dizer para o espírito: bem, então nós vamos ver agora quem você foi, o que, que passou, como teve origem esse problema em vida passada aqui nessa tela. E não vai ser mostrado nada, né? Porque, como está bem escrito aí, esse aparelho é equivalente ao que nós conhecemos por uma tela de 6 dimensões, né? Ou 5. É um filme vivo, né? Que é tirado com recursos da mente do desencarnado. Por isso que aí está escrito que é feito antecipadamente, é verificado com antecedência. Muitas vezes, algumas vezes pode não ser com tanta antecedência assim, conforme o caso. Aí o benfeitor espiritual que vai atuar nesse caso, ele vai inspirar o dialogador a fazer a colocação da tela e ele, benfeitor com recursos maiores, ele na hora retira da mente do espírito esses fatos de vida passada dele, né? Eles têm poder para isso e capacitação. Mas isso é um recurso que não pode ser banalizado. Isso aí você tem que ir dialogando com o espírito e quando ele se tornar insensível, e se você verificar que é o caso de falar sobre isso, não é? Muitas vezes você tem que dizer para o espírito que ele não está no momento de saber toda a verdade. Muitas vezes uma informação como essa não vai adiantar nada, e como não adianta. Tem espíritos que estão tão enraizados, tão embrutecidos no que estão fazendo, que eles veem isso e não se sensibilizam. Mas então já tínhamos falado sobre isso em outra aula, né? Sobre esse recurso, a aula anterior até, que o dialogador, o médium esclarecedor, ele é inspirado a fazer, a empregar esse recurso. E ainda sobre ele, né? Há um acréscimo, né? Porque esse condensador, ele é feito com recursos espirituais e fortalecido pelas nossas energias. Então, vejam só, toda reunião tem um centro mental definido para o qual convergem todos os pensamentos dos encarnados quanto dos desencarnados. Este centro é um reservatório de plasma sutilíssimo, proveniente das vibrações dos presentes, possibilitando a criação de formas pensamentos, constituindo pessoas, né, entidades, paisagens, telas, formando-se até mesmo jardins, templos, fontes, hospitais, escolas, lares, oficinas e outros quadros em que o comunicante sinta-se retornando à realidade pretérita, o que por certo irá sensibilizá-lo profundamente, favorecendo a interferência dos benfeitores espirituais. Toda essa movimentação visa revitalizar a visão, a memória, a audição e o tato dos espíritos que ainda jazem em trevas mentais. Isso é bastante interessante. É, é possível que vários de vocês que estejam nos ouvindo, nos vendo, tenham passado por essa experiência. Todo o trabalho mediúnico, em cima da mesa, tem uma bola, um núcleo de energia, como ele fala aí, que
é um acumulador de plasma, de ectoplasma e energias em geral, que servem para diversas atividades durante o trabalho, né? Como ele foi muito bem descrito aí. Então, muitas vezes, o dialogador ele é inspirado para dizer para o espírito que a levá-lo a fazer uma espécie, quem faz é a equipe espiritual, uma espécie de regressão de memória, onde ele vê a antiga casa dele, o local onde ele morou, né? Então tudo isso é criado pela espiritualidade como uma forma de pensamento, é uma criação mental, e isso tem como base as energias do próprio grupo, né? Escolas, ambientes que essa pessoa viveu, até dizer para ele que agora você está diante de um jardim, nós vamos pisar aqui na grama molhada, né? E tem muita gente que não acredita nisso, porque nunca teve a experiência, ou se embote, né? Não, tem uma concepção muito reduzida, né, por falta de conhecimento sobre esses potenciais trabalhos feitos durante uma reunião mediúnica. E aqui está a fonte, está aí no livro Dimensões Espirituais no Centro Espírita, onde a Sueli Caldas-Schubert ela transcreve de outras obras mediúnicas sobre esse papel do que nós estamos falando até agora. Um outro aparelho, essas imagens aí, isso é só uma referência, né? Também está citado no livro Dimensões Espirituais de um Centro Espírita, capítulo 18. É, é uma citação ao livro dos Domínios da Mediunidade, em que fala sobre uma médium chamada Ambrosina, né? Para que ela fique em contato permanente com o mentor dela. Então, é um aparelho magnético ultrassensível para a médium estar em contato permanente com o espírito responsável pela obra que realiza. O caso está citado na obra Nos Domínios da Mediunidade, capítulo Mandato Mediúnico, que, conforme o título, narra o elevado compromisso e conduta da médium Ambrosina, o qual lhe motivou o mandato mediúnico e a concessão do aparelho. Pelo comportamento, pelo comprometimento dessa médium, citado no livro com a causa espírita, com a causa evangélica, com a causa cristã, ela se tornou um grande instrumento mediúnico e passava 24 horas com o aparelho que foi implantado no perispírito dela para que ela pudesse sintonizar-se mais rapidamente com seu mentor. E não entra muito em detalhes sobre isso, mas na realidade é um mérito para que ela sirva a qualquer momento, já provou isso pela sua vida, como instrumento da ajuda divina em qualquer situação. Então tem esse aparelho para contato mediúnico, né, do médium com seu mentor. E aqui está bem descrito, é um mandato mediúnico, é para poucos isso. Um outro aparelho que é citado agora no livro Nosso Lar, vejam só, é para de comunicação com os encarnados. Trata-se de equipamento constituído de um grande globo cristalino, que fica na sala mediúnica, da altura de 2 metros, presumíveis, envolvido na parte inferior, que em longa série de fios que se ligavam a pequeno aparelho idêntico aos nossos alto-falantes. A principal finalidade é a comunicação com encarnados nem sempre presentes na reunião mediúnica, para atender finalidades específicas, e eles não entram em detalhes sobre isso. É constituído de material isolante de energias mentais. O que nós estamos vendo até agora é o seguinte: nós citamos ainda há pouco, né, que Hermance Dufour, no seu livro Lírios de Esperança, narra que a espiritualidade elevada está 500 anos à frente da terrestre, da física, como nós, e a espiritualidade trevosa, mais adiantada, não é para todos, está 50 anos à nossa frente em termos de recursos tecnológicos e espirituais, vamos chamá-los assim. E nós estamos citando alguns poucos dessas obras que estamos fazendo referência, e se você considerar essa informação de 500 anos à nossa frente, e o que nós estamos transmitindo aqui é de obras psicografadas na década de 50 do século passado, imagine como estão adiantados e os inúmeros recursos disponíveis, tá, para uma série de atividades.
Isso nos traz uma consciência sobre o muito que desconhecemos, mas o potencial de trabalho da equipe espiritual que dirige um grupo mediúnico. Também aqui utilizando um outro recurso tecnológico atual, uma imagem atual, né, de um amplificador de voz, que normalmente é utilizado por quem é professor, me inspirei em colocar isso só para referência mental. Então vejam só, esse amplificador de voz, eu coloquei essa imagem aí das prateleiras de um anfiteatro grego com um grupo mediúnico ao centro, que é extremamente comum. Médiuns de um grupo mediúnico afirmarem no final do trabalho: olha, quando começou a reunião, as paredes sumiram, um céu apareceu sobre nós, e eu ouvi espíritos como se nós estivéssemos no meio de um anfiteatro, né? Degraus e degraus. E a quantidade de espíritos aí pode ser pequena, pode ser grande, não depende de nós, depende do trabalho do grupo, né? E aí, citando o que está no livro Obreiros da Vida Eterna, vem lá, uma outra parte que esse aparelho. Então, eu falei no primeiro momento aqui, que para que esse trabalho no grupo mediúnico, assistido por uma quantidade imensa de espíritos, há, existe a colocação de um amplificador de voz do diálogo que ocorre no trabalho mediúnico, desde a abertura do trabalho pela prece até o seu encerramento. E o diálogo com os espíritos, que nós já vimos, que você não conversa com todos os espíritos que estão ali, mas com um ou dois que pertencem a um determinado grupo que tem problemas comuns. E aquela tua conversa serve para todos e serve também para toda essa audiência aí, né? E aqui no caso nós vamos transcrever um caso do livro Obreiros da Vida Eterna, em que um espírito vai para a beira do abismo e para todos os espíritos que estão lá na escuridão, ela fala: vamos ver. A devotada orientadora acenou para um servidor que lhe trouxe pequenino aparelho, destinado à ampliação da voz, e falou pausadamente na direção do abismo. Irmãos, humanidade, reine conosco a paz divina. Sua palavra adquirira impressionante poder de repercussão por causa do aparelho. Ecoava longe como se fosse endereçada às almas que porventura se mantivessem dormindo a consideráveis distâncias. Voltamos então a lembrar aqui o avanço tecnológico espiritual que existe na espiritualidade, dispondo de recursos ainda inimagináveis para nós, para diversos fins, seja dentro de uma sala mediúnica ou fora. Lembro aqui também que em outra aula nós falamos que aos espíritos que não conseguem, não é permitido entrar no centro espírita, seja para assistir uma palestra ou por qualquer outra coisa, que ficam do lado de fora da casa espírita, a casa está protegida por uma barreira magnética. Muitas vezes se coloca telões com imagens ou há esses amplificadores de voz do palestrante que está dando uma palestra ou até também de um trabalho mediúnico, tá? Conforme o objetivo da equipe espiritual. Por último, vem aqui esse aparelho de transmissão de recepção de mensagens, que do jeito que está transcrito, né, no livro Sexo e Destino, eu vislumbrei assim como se fosse um celular. Então diz aí o slide. Aqui o aparelho usado durante atendimento é encarnado em processo obsessivo. Não conseguira auscultar, né, verificar as minudências do plano obscuro que se formava. Os pensamentos de Cláudio, encarnado em processo de auxílio, e do vampirizador entrelaçavam-se em estranhos propósitos imprecisos. Expedi comunicação e despacho rápido para o irmão Félix, salientando a necessidade e nosso encontro recolhendo-lhe a resposta. Volto a lembrar que as equipes de resgate são constituídas por espíritos capacitados para isso. Falamos de equipe de socorro, então tem equipes diversas. Então, nós estamos vendo aqui um caso de obsessão à distância. Havia alguém com a tarefa de acompanhar o caso e não sabemos, somos levados a crer que esse alguém, esse espírito da equipe, ele não tinha talvez elevação suficiente para seu poder mental entrar em comunicação mental com os benfeitores do grupo. E eu fazia então por um aparelho,
por isso que eu coloquei aqui a imagem de um celular para fazer uma comparação apenas. Então, são inúmeros recursos existentes na equipe espiritual, muito avançados, inimagináveis ainda para nós, que auxiliam muito os espíritos, né? Dando a comunicação, reconstituindo o perispírito, cirurgias espirituais rápidas, lembranças de memórias passadas, etc, etc. Um outro recurso utilizado pela equipe espiritual, na realidade, é uma dependência espiritual chamada pavilhão ou gabinete assistencial, uma espécie de enfermaria que está ligada ao grupo mediúnico ou à casa espírita, né? Então, para onde são levados os espíritos em determinada situação, que requerem cuidados para após o diálogo, ou mesmo aqueles que não dialogaram são levados para esse gabinete. Conforme o caso, não é nem um gabinete, às vezes até a espiritualidade, na dimensão da casa espírita, do nível de socorro que ela presta, ela tem até um mini hospital, né? Ocorre isso, sim, em várias casas espíritas. E então há níveis de tratamento. O importante tem leitos, é uma enfermaria, tem médicos, enfermeiros, leitos, né? Para socorrerem espíritos que disso necessitem. Após o choque anímico da comunicação, com as energias, absorvidas as energias do médium, para restaurar-lhes parcialmente a consciência ou algo até acima disso, né? Restaurar-lhes muito bem a situação, eles precisam, nesse choque de energias, sentem-se com sono, a equipe espiritual coloca eles com sono, dá uma hipnose, uma medicação, e eles vão dormir para se restaurarem energeticamente. Então, isso está ligado. O espírito não é levado logo para uma colônia espiritual ou para um posto de socorro da espiritualidade. Existem etapas a serem cumpridas. Então, dentro de uma, como eu falei, ou ligado ao grupo ou ligado à casa espírita, num plano espiritual, existe uma enfermaria, uma microenfermaria. E não podemos esquecer uma coisa muito importante, que ainda falaremos no futuro, nesse curso, que por isso que os médios, ao saírem do trabalho ou ao entrarem na sala, têm que manter uma atitude respeitável, porque existem espíritos doentes lá. E o final de uma reunião tem espíritos que continuam em maca, etc. E nós não podemos sair em gargalhadas, né? Ou entrar em gargalhadas numa sala de reunião mediúnica. Falamos tanto em socorro, resgate, auxílio, e fica essa questão aí. Diante desses comentários, uma pergunta pode surgir. Os espíritos são encaminhados, né, esses que são resgatados, socorridos, diretamente à comunicação mediúnica ou há necessidade de alguma preparação prévia? Então, nos diz lá no livro em referência, Dimensões Espirituais de uma Casa Espírita. Para que ocorram manifestações de entidades extremamente sofredoras, como suicidas ou os que desencarnaram por overdose de drogas, né, por exemplo, e aquelas que ainda se comprazem no mal, e também os vampirizadores, os que se apresentam com formas animalescas, etc., há necessidade de serem tomadas certas precauções de âmbito espiritual, para que não ocorram impregnações fluídicas deletérias, o que ocasionaria graves prejuízos para os médiuns e para o grupo. Então vejam que não basta às vezes colocar um nome numa irradiação, aí não se apresenta ninguém, como se a gente cobrasse da espiritualidade, poxa, não veio ninguém, tirasse, estamos sendo socorridos. Vejam só os cuidados que tem que ter. Você pode fazer irradiação, como nós falamos, os encarnados ou os espíritos serão socorridos, mas conforme o planejamento da espiritualidade. Há todo esse cuidado que nós acabamos de mencionar, que está transcrito aí no slide. E até porque não é o grupo que decide a abrangência da reunião, mas sim a espiritualidade.
né, que irá encaminhar a execução das tarefas conforme as condições também de nós que fazemos parte de um grupo mediúnico, né? E dizer com a nossa invigilância podemos prejudicar no relance toda essa estrutura. Tudo isso acontece quando comparecemos despreparados para a reunião, trazendo vibrações negativas, desequilibrantes. Por isso que tem todo um cuidado que nós falaremos em aulas futuras sobre o trabalho dos integrantes do grupo mediúnico, de preparação para o trabalho. Então, nesta hora aí que nós estamos comentando, os integrantes da equipe espiritual usam recursos de emergência, né, para eliminar as possíveis influências que um integrante do grupo mal preparado possam ter sobre o trabalho. Mas continuando a falar sobre a resposta àquela pergunta. Os desencarnados que vão se comunicar são atendidos antes das manifestações, sofrendo envolvimentos psíquicos dos mentores responsáveis, verdadeiros banhos fluídicos de substâncias calmantes, para que, ao contatar a mente do médium, já estejam amaciados, permitindo que esses médiums tenham bom controle da situação, ao mesmo tempo que facilita as abordagens dos doutrinadores. Caso os desencarnados sofredores ou cruéis não sofressem esses amaciamentos, entre aspas, se comunicassem como se encontram no além, a tendência seria o adoecimento físico dos médiuns, ou o seu desarranjo psíquico de difícil erradicação. Considerando-se que isso seria passível de ocorrer em virtude das condições morais dos médiuns, em geral, que encontram dificuldade em se ajustar aos princípios de renovação de si mesmos, mantendo imensa fragilidade espiritual que os predisponha, né, predisporia à assimilação de fluidos compatíveis com seu estágio de evolução. Aqui está uma das grandes razões do uso daquele aparelho lá atrás, o psicoscópio, que mostra, tira a possibilidade do médium, o que esse médium que nível de espírito enfim, esse médium pode receber. Por isso que nós temos que realizar o intercâmbio espiritual na casa espírita e não em nosso lar e não em outro local. Há todo um preparo, um trabalho que nós estamos vendo aqui em cada aula. Não ocorre por acaso. E aqui mesmo aquele que vai se comunicar por um pedido de radiação, já é feito algum trabalho sobre ele, o possível. Ainda quando se manifestam desencarnados demonstrando grosseria no trato, violência nos gestos ou maldade nas falas, tudo já foi devidamente controlado pelos benfeitores, deixando vazar ou passar somente aquilo que sabem estar os médiuns com possibilidade de dominar. A tarefa nunca está além das nossas possibilidades. Os médiuns têm que ter efetiva fé nisso. Por isso que temos que nos prepararmos. E a gente vai vendo que a cada aula a gente vai colocando um tijolo a mais no conhecimento sobre o trabalho da equipe espiritual e ampliando o nosso conhecimento sobre essa grande dimensão de socorro. Chegamos, enfim, ao final de mais uma aula, e aqui relembramos rapidamente uma preocupação destacada desde o início, retirada da obra Nos Diálogo com as Sombras, em que é dito que o intercâmbio com o mundo espiritual se reveste de enganosa simplicidade. E também temos falado, o papel que uma reunião mediúnica, o intercâmbio com o mundo espiritual adquiriu após o trabalho de Kardec, que é de socorro a uma multidão imensa no mundo espiritual de sofredores. Certa ocasião, um espírito que integrava uma equipe de resgate deixou-nos a seguinte expressão diante dos espíritos que ele trouxe: existe muito sofrimento no plano físico e no mundo espiritual. Há muito sofrimento no mundo. E nós entramos então, eu faço essa citação porque o nosso papel num trabalho mediúnico, diante da necessidade de evolução espiritual que nós temos, ele é de imensa responsabilidade e de imenso auxílio
desconhecido por nós. Não tenhamos dúvida disso, por isso que temos que estudar bastante para estarmos cada vez mais capacitados a ajudar e conscientes do que temos a fazer. Era o que tínhamos que falar no momento. Até a próxima, se Deus quiser.